Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula, prática de análise linguística? Então vamos lá, galera. Então, pessoal, para começarmos, né? A gente sabe que a gente sempre está trabalhando com gêneros textuais e dessa vez nós vamos trabalhar com o gênero, né? A notícia. Mas primeiro eu quero saber de vocês, para que vocês acham que serve as notícias? Olha, aí tem uma explicação bem boa. As notícias, elas servem principalmente para informar o público sobre acontecimentos relevantes e atuais, tanto no âmbito local quanto no âmbito global. Elas têm o papel de manter a sociedade informada sobre o que está acontecendo, permitindo que as pessoas formem suas próprias opiniões. Como é importante isso, né, gente? Um veículo de comunicação, um gênero textual, ele ser responsável por uma formação de opinião, ele é responsável pelo que você pensa sobre determinadas coisas. Então, é muito importante a gente entender o gênero notícia pensando dessa forma, porque a partir, né, da sua formação de opinião é que você toma decisões sobre a sua vida, sobre as suas opções de política, sobre a forma de você conduzir sua vida, sobre a forma de você até mesmo se vestir e de comer, né? Então é muito importante a gente entender esse gênero textual. E onde é que a gente encontra a notícia? As notícias elas são encontradas em diversos locais, incluindo jornais impressos, digitais, revistas, sites de notícias, redes sociais, televisões, televisão e rádio. E aí que nós estamos vendo, gente, que nesse símbolozinho azul aí, que é a internet, né? Ele é a forma mais atual de se encontrar notícias. Mas as notícias antes da internet, elas vinham, né, das rádios, dos jornais impressos, revistas e da televisão. Aí agora com a internet a gente pode encontrar notícia no Facebook, no Instagram, né? A gente está vendo o símbolo do Instagram e do Twitter, né? Que agora é o X e dos portais de notícias, né? Que eu dei o exemplo aí do G1, mas tem o Estado de Minas, tem a Folha de São Paulo, tem o Repórter Brasil. Vamos lá. E como é que se estrutura uma notícia? Como todos os gêneros textuais, assim como a notícia, todos eles têm sua estrutura composicional, que faz com que quando a gente bate o olho nesse gênero, a gente fala: opa, esse gênero aí é notícia. Ah, esse gênero aqui é uma fábula. Ah, isso aqui é um causo. Então vamos ver quais são as características que fazem a notícia ser notícia? Primeiro, a gente tem que observar que toda notícia ela é veiculada com uma empresa, né? E aí é o nome do jornal, aí no caso, é o Estado de Minas. Logo abaixo, a gente vê o chapéu. O que seria o chapéu? É uma chamada, é um texto, é um título curto de duas, três palavras. Logo abaixo dessa chamada, que é chamada chapéu, vem o título mesmo, oficial, né? Que é o título da notícia. Abaixo dele vem o subtítulo, que é um pequeno resumo sobre o fato. Depois a gente vê a foto da notícia, que é a imagem, né, que ilustra o que está acontecendo. Abaixo dessa imagem vem a legenda, que explica essa ilustração. Ao lado ali a gente vê o nome do repórter. É muito importante observar isso. Toda notícia tem que ter alguém que escreva. Então, a gente tem que saber quem escreveu a notícia. E a assinatura do repórter é fundamental, até mesmo para a construção da credibilidade dessa notícia, né? Tem, no caso, tem a repórter desse jornal. Logo abaixo vem o primeiro parágrafo da notícia, que é conhecido como lead. No lead é que o leitor ele encontra as informações principais dessa notícia. O que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quem é que fez o acontecimento, por que aconteceu. Logo depois, os parágrafos seguintes, vem o desenvolvimento da matéria. Aí são nesses parágrafos que as pessoas encontram entrevista, né? Segundo fulano disse isso. Geralmente são nos parágrafos seguintes. Então vamos ler uma notícia aí, gente. Essa notícia ela foi publicada no jornal Estado de Minas, no dia 13 de novembro do ano passado. Esse fato aconteceu aqui em Belo Horizonte. Vamos lá. O chapéu, temporal em BH. É um texto curto. Logo em seguida, o título: Barragem do Parque Lagoa do Nado se rompe e ameaça alagar a Avenida Dom Pedro I.
Estrutura localizada no Parque Lagoa do Nado, rompeu, no bairro Itapuã, se rompeu durante o temporal desta tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado para analisar os riscos. Aí tem a fotografia aí, né, da barragem sendo destruída, a água descendo ali. E aí, logo depois, vem a legenda, e vocês podem observar que tem a repórter, que é a Clara Maris, né, tem até a foto dela, né, isso causa muita credibilidade, você está sabendo quem é que está escrevendo isso. Então, vamos ao lead. Uma das barreiras de contenção de um manancial no Parque Lagoa do Nado, no bairro Itapuã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, se rompeu durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira, 13 de novembro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar o risco de a água inundar a Avenida Dom Pedro I, que chegou a ser fechada, mas já foi liberada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a força da água criou um buraco em uma das passagens ao lado de uma das lagoas no parque. A gente está vendo isso aí na foto, né? O rompimento gerou uma queda d'água em direção à avenida. A assessoria de imprensa dos bombeiros, aí, no desenvolvimento da matéria, quando eu falei que tem sempre entrevista com alguém, no caso aí, a assessoria de imprensa dos bombeiros, informou que, em razão do grande volume de chuva, parte do talude da lagoa se rompeu. A água chegou a invadir a Avenida Dom Pedro I, mas, segundo a corporação, não houve vítimas. Não houve vítimas, gente. Será que não houve vítimas mesmo? Imagens enviadas pelos militares mostram que a lagoa que antes estava cheia se esvaziou. A Defesa Civil é outra fonte municipal e a Superintendência de Desenvolvimento da capital, que é outra fonte, estão no local. Ok, pessoal. Então vamos continuar aqui. A gente leu essa notícia, né? Vocês perceberam que os bombeiros dizem que não houve vítimas, né? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que não houve vítimas? O que seria vítima nesse caso, né? Então, mas o que eu quero que vocês pensem, gente, é que observem que todas as notícias, todas, em seus títulos, tem uma classe gramatical que está nela. E o que é que tem que estar sempre na notícia? Notícia é ação. Notícia contando um fato do cotidiano que aconteceu. O que seria, né? Vamos olhar a notícia aí. Barragem no Parque Lagoa do Nado se rompe e ameaça alagar a Avenida Dom Pedro I. É o verbo, né? A gente está vendo aí os verbos na notícia. Não existe notícia sem verbo. Não tem como fazer um título de notícia sem verbo. Todo título de notícia tem que ter verbo, tá? Senão, você pode colocar no chapéu, por exemplo, não precisa de verbo, mas no título, sim. Então vamos lá. Os verbos são cruciais nas notícias, pois são eles que transmitem a ação e o dinamismo da informação, tornando a notícia viva e interessante. Eles indicam o que aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu, fornecendo a estrutura básica para a compreensão da notícia. Além disso, a escolha do tempo verbal pode influenciar a percepção do leitor sobre a atualidade e a importância do evento. Então, o verbo, gente, ele é um termômetro da notícia. Ele deixa a notícia quente, entende? Por isso que chama hard news, né? As notícias são quentes, são atuais. Vamos analisar um verbo, gente. Aí, olha, já até grifei esse verbo diz. Né? E a próxima, vou até mostrar para vocês a próxima notícia, nós vamos fazer uma comparação entre as duas, tá? Porque essas duas notícias foram veiculadas no mesmo dia, tá? O assunto é o mesmo, o tema é o mesmo, mas elas têm diferenças, e justamente é o verbo, que é o que dá tom, é que é diferente. Aqui nessa notícia veiculada no portal do G1, o verbo é diz prefeitura. E aqui no jornal O Tempo, confirma, prefeitura confirma. Então eu vou ler uma, depois eu vou ler a outra e nós vamos trabalhar a análise desses dois verbos e o sentido que eles podem causar na notícia, tá? Vamos na primeira.
Deixa eu só abrir a notícia aqui. Falha humana causou rompimento de barragem em Parque de Belo Horizonte, diz prefeitura. Estrutura que fazia contenção de reservatório no Parque Lagoa do Nado, na região da Pampulha, colapsou em novembro de 2024. Secretaria afirma que. O repórter falando que é a secretaria que afirma que incidente ocorreu porque vertedouro foi parcialmente obstruído por anteparos de madeira instalados indevidamente. E aí quem escreveu essa notícia foi o Leonardo Milagres, foi o repórter, né? Vamos ver como é que ele trabalhou, né? Ele já trabalhou esse título aí com esse verbo diz, né? Diz a prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou nesta quinta-feira, 13, que um erro humano causou o rompimento da barragem do Parque da Lagoa Fazenda, Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A estrutura que fazia contenção de um reservatório artificial de água colapsou em 13 de novembro de 2024 durante um forte temporal. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, com base na análise de documentos, oitivas e testemunhas que demais elementos colhidos ao longo da sindicância aberta pelo órgão não foram identificadas falhas estruturais que possam ter contribuído para o incidente. Então, aqui a gente está vendo no desenvolvimento da matéria, esse segundo, né? A gente está aí, ó, segundo a Secretaria de Obras. Né? O repórter está deixando bem claro que é segundo a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras é um órgão ligado à prefeitura. Então, gente, então aqui nessa matéria do G1 é o verbo diz, tá? Prefeitura, rompimento da barragem em Parque de Belo Horizonte, diz prefeitura, foi causado por falha humana. Agora vamos ver a outra. A outra notícia, gente. PBH confirma que o rompimento de barragem Pampulha em 2024 foi causado por falha humana. Vamos para a próxima. Forte chuva atingiu o local, fez com que parte de um talude cedesse e transbordasse a água para a Avenida Pedro I. Então, confirma. A prefeitura de BH, um repórter disse que a prefeitura diz, verbo dizer. E o outro, o repórter do jornal O Tempo, o Matheus Pena, ele está falando que a prefeitura confirmou, né? Parece que foi uma coisa assim, né? Um incidente do acaso, né? Forte chuva que atingiu o local fez com que parte de um talude cedesse e transbordasse a água para a Avenida Pedro I. A Prefeitura de Belo Horizonte, PBH, confirmou nesta quinta-feira, 13 de março, que o rompimento da barragem de contenção de água do Parque Lagoa do Nado, no bairro Itapuã, na região da Pampulha, em novembro de 2024, foi causado por uma falha humana. A estrutura que tinha capacidade de armazenar 60 milhões de litros de água sofreu um colapso durante uma forte chuva que atingiu a capital mineira. Na época, a Avenida Dom Pedro I, que é paralela ao parque, ficou inundada. Em nota, a Secretaria de Obras, foi o que eu disse para vocês, os parágrafos subsequentes, são os parágrafos de desenvolvimento, geralmente a gente coloca as fontes, entrevistas, e aí, no caso, é a nota, foi uma nota enviada pela prefeitura, e essa mesma nota foi enviada para o jornal O Tempo, para o jornal G1, para o jornal Estado de Minas, para a imprensa em geral. Então, em nota, a Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte informou que, com base na análise dos documentos, oitivas das testemunhas e demais elementos colhidos ao longo da sindicância, não foram identificadas falhas estruturais na barragem que possam ter contribuído para o seu rompimento. Vocês lembram, gente, que na notícia anterior o texto é o mesmo, né? Nessa parte aqui. A pasta reiterou que a apuração indica
que o incidente ocorreu porque a galeria do vertedouro encontrava-se parcialmente obstruída por 3 anteparos de madeira, denominados stop-log. Esses, aí abre aspas, esses dispositivos foram removidos do vertedouro durante o período de chuva, para rebaixamento no nível do vertedouro, mas foram indevidamente recolocados posteriormente, apontou a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente fazendo essa análise aí, vocês acham que qual desses dois veículos tem mostrado uma tendência mais positiva em relação ao fato, em relação à prefeitura? A notícia que falou que a prefeitura confirma ou a notícia que falou que a prefeitura diz? Então vamos entender o que são esses verbos, verbo dizer, verbo confirmar. Esses verbos, eles têm um local na gramática, né, na língua portuguesa, que chama-se verbos de elocução ou verbos de sende. Os verbos de sende são importantes para a compreensão do discurso, pois revelam a forma como a informação é transmitida e atitude do falante. A escolha do verbo de sende pode afetar a interpretação do texto, transmitindo neutralidade ou envolvimento narrador com o que é dito. Exemplos comuns do verbo de sende, gente: dizer, que é o verbo, né? Disse, diz, falar, perguntar, responder, declarar, exclamar, gritar e murmurar. Então, galera, vamos ficando por aqui, tá? Essa foi uma aula feita para o 6º ano. Um abraço para vocês e até a próxima.